Aí, tu falou, tu participa também, dando a tua opinião. Eu vou botar aqui pra gente ver esse replay. Essa foi uma partida boa, ó. Vai começar aí. Porque o clã brasileiro, ele tava com bons jogadores. E o clã do Six Dragons, eles têm, na verdade, três titulares. Só que só jogaram dois, ó. Começou aí o replay, ó. Tá vendo aí? Eu vou botar bem lentamente, ó. Tu vai olhando o replay e eu vou comentando aqui, ó. Então, ó, vou até pausar aqui para ficar mais fácil. A equipe do Brasil, ó, tinha o Chapolin, que é esse aqui, que ele é considerado o melhor Zerg brasileiro, assim, que a gente conhece, tá? Uhum. Ele tá às 11 horas, certo? A equipe brasileira tava comigo, eu sou o Diamar aqui, tava às 1 hora, tá? Ou seja, tinha dois Zergs, certo? Aí o Algoz, que é considerado o melhor jogador no 1 a 1 e um excelente jogador em equipe, né? Ele joga há muito tempo StarCraft, ele realmente é muito bom. Ele estava embaixo do Chapolin, certo? Ou seja, teoricamente os dois jogadores mais fortes brasileiros estavam próximos, isso é ótimo. Ele estava aqui às 9 e o outro brasileiro estava afastado, que era o Terran, o Forte Rush, que é o Fabiano, certo? Que ele só jogava mapa low mineral até até esses meses atrás aí, ou seja, ele tá jogando esses mapas de mineral infinito recentemente. Então, ele mesmo diz, ele é um excelente jogador de Terran. Eu acho que ele é um dos melhores. Ele jogava ladder, né? Normal. Exatamente. Tá. Então, ele ainda tá pegando o jeito. Tanto é que nessa partida aqui, eu quis trazer para tu, porque tu é um jogador de Terran e tem três Terrans, certo? E a gente vai ver como os três vão agir, certo? E tem um Terran muito bom. Porque assim, o Forte Rush ele pode ser o melhor Terran que a gente conheceu. Porém, ele ainda tá aprendendo algumas manhas, algumas coisas nesse mapa de mineral infinito, certo? Então a equipe brasileira tá aqui, certo? Gente, e a outra equipe tem o Ren, que é o titular, que é esse aqui, ó, que tá às 12 horas, certo? Ele é muito bom em fazer massa de tropa e é muito bom em fazer drop, certo? Ele é muito bom em fazer essas duas coisas. Ele é, tipo assim, ele é bruto. Jogador bruto, ele vai na ignorância mesmo, assim, muito exército, ou ele faz drop e vai minando o time adversário todinho. Ele tem geralmente essas duas estratégias, certo? Aí tem o melhor jogador do time do Six Dragons, que é o outro titular, que é o Golan, que tá aqui embaixo de Terran, certo? Terran é a pior raça dele, mas ele gosta de jogar de Terran com a equipe dele, porque a equipe dele geralmente tem muito TOS já, tem muita gente de Prótons. Então ele coloca Terran porque ele sabe que ter um Terran na equipe é muito importante, principalmente por causa dos tanques, certo? Então ele vai aqui de Terran, o Golan, ele é titular. Então aí tem o Lobo Blanco, que é TOS também, e a equipe do Six Dragons, eles têm três titulares. Esses caras é gringo, esses Six Dragons aí. Tudo peruano. Ah, tá. É uma equipe do Peru, mas que tem alguns jogadores de outros países, mas em geral. Aí esse cara aqui é o Lobo Blanco, ele tá às 6 horas, certo? Porque eu acho até que ele tem potencial para ser o quarto titular nessa equipe do Six Dragon, que é uma equipe muito forte. E tem o Terra Engenheiro, que é esse cara aqui, que é o Fernando, que é outro terrano que tava embaixo de mim, ó, certo? Ele tava na posição para morrer por mim, certo? Essa posição aqui, tipo assim, quando você tá na posição 9 ou na posição 3, que é essas duas posições aqui, ó, e o seu mineral, a sua base principal é muito perto, ó, do inimigo, e ele estiver em cima de você, você na verdade nasceu para morrer, certo? É questão de tempo até você morrer pelo cara aqui de cima. Então, ou você mata logo ele, ou você sabe que de alguma forma não tem como. De alguma forma, se o jogador de cima for minimamente bom, ele vai te matar, certo? É uma posição ingrata. A gente fala que essas duas posições aqui são as duas posições mais ingratas quando você joga e tem um inimigo em cima, certo? E vamos ver nessa partida. Então, nessa partida a gente tem três terrãs, certo? Dois do time de lá e um time brasileiro. Aí eu vou dar play aqui
e vou botar a velocidade fast, velocidade normal. Aí o Fabiano, que é o vermelho, ele já diz assim, ó, ele fala que é para ir pro meio, ó. Ele diz que vai de marinho, certo? Então, a ideia, na maioria das vezes dessas partidas, é tentar dominar o meio. Beleza. Porque se você dominar o meio, você concentra suas tropas lá e você vai isolando cada um dos jogadores e acaba ganhando, certo? Então começou o jogo, normal de cada um, certo? É aquele começo básico de cada um. E a primeira coisa que os prótons geralmente fazem é pesquisar. E o prótons pode mandar fazer a construção, né? E a construção fica sendo feita e ele pode pegar o probe dele e sair pesquisando. Então o algoz faz muito isso. Os prótons estão fazendo isso agora. Aí, quando o prótons percebe a oportunidade de fazer um cannon rush ou então atrapalhar um grande adversário do time, né? Do outro time, eles fazem. E é o que o algoz vai fazer aqui, ó. Ele, embaixo dele, ele percebe que é o Golan, certo? Que é o líder do Six Dragon, certo? E ele percebe que se ele atrapalhar o Golan, o time deles vai ficar perdido, certo? Então ele vai e decide, ó, ele volta com o probe, ele decide, não, mesmo que eu perca um pouco de tempo, eu vou atrapalhar esse cara, vou fazer um cannon rush aqui, ó. Então ele cria um canon dentro da base do Golan, o Golan não percebeu ainda, certo? Ele cria um pylon, né? E ele vai. Ele não pega a visão, né? Não pega. Ele sabe exatamente. Ele é o melhor Cannon Rush que a gente conhece, segundo o Voodoo. Eu também acho que ele é muito bom. Beleza. Aí o que é que ele vai fazer? Ele mudou a estratégia dele. A estratégia dele era meio. Mas como ele viu que o cara muito forte, que vai fazer a diferença no outro time, tá embaixo dele e ele tem essa oportunidade, ele vai tentar aproveitar a oportunidade. Aí tem uns jogadores que se fecham. Então o Forte Rush está tentando se fechar. Ó. Ele é terrano. Ele já botou 2 construções aqui para dificultar, né? Tipo assim, um ataque. E tá tentando fazendo construções. O Terra Engenharia, diferente dele, ó, não se fecha. Fez três barracas, que é o começo padrão de quem vai fazer bastante marinha. Na entrada. E esse cara, ele fazendo, ó, 3 barracas também. Ele sempre começa com 3 barracas. O Golan, certo? E não percebeu ainda, ó. Ele vai perceber agora, ó. Quando ele vai fazer esse quarto... ele percebeu, fudeu. E esse cara, ele no time dele, ele faz tanta diferença que o Lobo Blanco, que tá do lado dele aqui, ó, já tenta fechar a defesa dele, ó. Ele tenta fechar a base do Golan para que o Golan tenha uma defesazinha maior, porque ele sabe que se o Golan ficar vivo por algum tempo, pronto, é vitória na certa. Ele acredita que é vitória na certa. Então o time dele sempre tenta defender o melhor jogador. Então ele já fez uma defesazinha aqui, certo? E quando ele demorou a perceber, mas quando ele percebeu que o Cannon Rush estava sendo efetivado, ó, o algoz aqui, que é o Bruno, ele ia matar o Golan simplesmente. Porque não vai dar tempo de nascer um tanque aqui, ó. O Golan já tá desesperado, certo? E aí o Lobo Blanco sabe que não adianta ele atacar ninguém por enquanto. Ele tem que defender o Golan. Aí ele vai lá, ó, com um probezinho dele, ó, e começa a fazer pylon. E vai fazer canon aqui para impedir essa base principal de morrer. Porque ele só tem que fazer isso. Ele tem que impedir essa base principal de morrer. E o Cannon Rush avançando, ó. O Cannon Rush avançando, ó, já destruindo, porque a distância do Cannon é maior do que a do Marinho. Então já daqui a pouco vai entrar alguns Cannon aqui, que se entrar um aqui já era. O Cannon já começa a atacar a base principal e já era. E aí esse Cannon aqui salvou, e ele vai começar a fazer Cannon aqui de baixo. Então o Lobo Blanco, ele se preocupou em salvar o Golan, que é um excelente terrão, e que não ia dar tempo de fazer tanque. Simplesmente não ia dar tempo, porque tá com 3 minutos e pouco, ele começou a receber esse ataque logo, e o algoz acabou mudando a estratégia e gastando muito mineral. Geralmente quando é assim, o time adversário vai atacar quem tá fazendo esses canon todos assim, vai atacar a base. Só que o algoz é muito bom, então o algoz ele já tem uma defesa boa, mesmo se vier ele ainda resiste por algum tempo, e ele tem um Chapolin em cima dele, certo? Que é um cara que nessa partida não jogou tão bem em equipe, porque o Chapolin ele gosta de crescer como Zerg, e depois que ele cresce, ele basicamente ganha o jogo sozinho, certo?
Então ele não fez nenhum exército. 5 minutos ele não fez nem exército, não fez nada ainda. Ele tem 100. Ele tem 8 ling aqui. Ele tem 8 ling aqui, ó, parado. Os meus ling estão se mexendo. Eu até tentei mandar uns ling por aqui para ver se eu ajudava o Voz, mas quando eu vi que tinha essa defesa aqui de canon, eu só perdi ling e voltei. Então eu tô no meio do mapa com ling, ó, rodando, porque pediram pra eu fazer ling. Eu fiquei fazendo ling rodando, porque pediram pra ir pro meio. Mas na verdade o único que foi pro meio foi o Forte Rush, que demorou um pouco, e ele queria ir com tanque. Então ele nem vai com tanto marinho assim. O Terra Engineer, ó, fez muito marinho. E cresceu mais do que o Forte Rush, por enquanto. Porque o Forte Rush estava desenvolvendo tecnologia para fazer tanque, certo? Porque ele queria botar tanque no meio. Só que antes de chegar aos tanques, o Terra Engineer fez uma tropa, outra quantidade, 4 barracos. Ó. Fez uma quantidade de barracos boa e exército bom. E ele, junto com o Ren, que tem um bocado de zealote aqui, eles vão me atacar. Eles decidem atacar alguém. Porque 2 contra 1 geralmente conseguem ou matar o cara ou deixar o cara lascado, certo? O Ren ele sempre faz drop. Então ele começa a fazer as construções aqui para drop. E ele tem muito exército, ó. Ele joga bem, muito exército. E aqui vai acontecer 2 coisas em simultâneo. Olha o que é que vai acontecer nessa partida que eu achei interessante. Eu vou receber um ataque, ó. Trocentos zealotes e um monte de marinho junto com o médico. Ou seja, eu tô fodido, certo? E lembra que eu já fui um Zerg, quer dizer, nessa partida aí eu fui um Zerg atrasado, porque pediram, né? O Forte Rush falou, vai lings no meio, não sei o que. Então, ao invés de crescer, fazer gás e fazer vários hatcheries e fazer Hydralisk, eu fiz só basicamente ling e tava crescendo. Então, minha base, ó, tá uma base pobre, ó. Tem 3 hatcheries, certo? Tem uma pequena defesa, uma defesa ridícula, mas que vai ser efetiva e eu vou aumentar essa defesa. Mas comparado com o Chapolin, ó, o Chapolin só crescendo, ó. Olha o tanto de coisa aqui, ó. Então, e ao mesmo tempo que 2 do time deles vão fazer 2-1 em mim, o Lobo Blanco que tá aqui, ó, que depois que ele segurou o ataque depois que ele percebeu que esse Canon Rush não vai muito longe, porque depois que esses canhões aqui ficaram prontos, não tem como a mais avançar. E o Golan já ia fazer tanque. Aí ele pega um monte de zealote, certo? Ele nem tinha tanto zealote assim. E ele decide atacar o Terrão, o Fabiano. Ó. Então ele decide atacar com 3, 4, 5, 6, 7, 8 zealotes, certo? E o Fabiano estava fazendo tecnologia. Ele estava desenvolvendo tecnologia. Então ele vai sofrer para parar esses 8 zealotes. Até porque esse bunker dele está no lugar errado, certo? Ele está no primeiro lugar. Atrás. Exato. Esse bunker, ou seja, esse bunker ele está no lugar errado. Esse bunker era para estar aqui atrás, certo? E para falar a verdade, quando o Protoss, quando você tem um Terran do lado de um Protoss, e você sabe que se vier um monte de zealote, você vai ficar lascado para defender, você coloca o bunker atrás, você coloca construções e você coloca muitas vezes SCV parado. Você clica nele e coloca stop para impedir o zealote de passar. Você trava ele. Você trava ele porque o zealote ele é burro. Se o cara não tiver um micro bom, ele manda só atacar assim à distância e o zealote fica, na verdade, vai ficar só rodando aqui, recebendo tiro dos marinhos, sem conseguir passar. E se o cara for bom, aí o cara pega o zealote específico e manda atacar o SCV que tá parado. Aí depois que o SCV morre, é que ele consegue atravessar. Mas o Fabiano ainda não pegou essa manha. Então ele fez o bunker no lugar errado, certo? E esses zealotes aqui vão atrapalhar ele, certo? Ele não tem muito marinho, ele tem um marinho dentro desse bunker aqui. E aqui atrás, ó, ele não tem mais nenhum marinho. Só que a sorte dele, ó, é que ele tem 2 bichinhas, né, 2 Vulturi. E essas 2 Vulturi faz diferença, porque como ele é um jogador de mapa mineral pequeno, em pouca coisa ele consegue fazer muito resultado. Ele consegue usar o micro dele muito bom e só esses 2 aqui, ó, basicamente vão conseguir parar 7 zealotes, certo? Mas mesmo assim ele vai sofrer. Vai cair dano, né? Exato. Mas mesmo assim ele vai sofrer um pouquinho aqui.
certo? E aí eu vou receber esse ataque. Vamos ver aqui, ó. Aí vem esse ataque, ó. Beleza. Ataque tá vindo. E eu percebendo, ó, quando eu coloco um Overlord, geralmente por aqui, ó, que já morreu o Overlord. Quando eu percebo o ataque, eu já paro tudo que eu tô fazendo, certo? E mando fazer defesa até dizer chega. E meu objetivo agora é ficar vivo. Então eu já mandei, aqui tinha 4, já mandei fazer mais, ó, recebendo ataque violento, pá, pá, pá. Mandei fazer mais um aqui, mandei fazer mais um suco aqui, mandei fazer mais um suco aqui, mandei fazer mais um aqui, mandei fazer mais um aqui. Saí mandando, fazendo sangue, torre direita, porque nesse caso, os Zergling não faz diferença. Com tanto de marinha que não faz diferença. O Chapolin mandou aqueles 8 Zergling ajudar, não deram nem pro cheiro, ó, os 8 Zergling. Só que Sanker não, aí ó, botei o Sanker, e eles não conseguiram machucar nenhum drone meu. Ou seja, eu não perdi nenhum drone. Eu tinha 18 drones, eu continuei com 18 drones. Ou seja, tipo assim, eu perdi uns porque eu uso o drone para fazer o SCV, os Sankers, né? Só que a minha economia ficou intacta. Ou seja, foi um ataque que foi basicamente ineficiente. Eu até disse quase morri, mas na verdade eu perdi só um hatch e eu continuei com quase a mesma coisa, certo? Então 2-1 eu consegui segurar, atrasei eles. O menino, o Fabiano, conseguiu segurar também, certo? Ele conseguiu segurar aquele 7 Zelote, mas veja que fez estrago, já destruiu aqui a base dele, certo? Outra coisa que ele fez muito errado, que eu achei que o Fabiano fez errado aqui, foi ele ter construído os depósitos aqui, ó. Isso é muito errado. Por quê? Porque em cima dele, e já dava pra ele saber, se ele se ligasse, tinha um terrano. O cara coloca um terrano, vai destruir tudo. Exatamente, em cima dele tem um terrano. Então, se em cima dele tinha a porra de um terrano, ele colocar o suplemento dele aqui, ele foder. Porque se o cara vier aqui com 2, 3 tanques aqui, ó, vai perder o suplemento dele tudinho aqui, ó. Vai atrasar ele bastante, que é o que vai acontecer no meio do jogo aqui, certo? Então para proteger melhor, ele deveria colocar mais perto aqui, ó, mais protegido. Ele colocar aqui foi, tipo assim, foi um erro na minha visão, certo? Tanto é que, olha como o Golan coloca o suplemento dele, ó. O Golan, ele esconde o suplemento dele, ó. E se o cara destrói, atrasa ele, ó. Escondeu o suplemento dele, ó. Certo? Uhum. E esse cara aqui, o suplemento dele, ele colocou aqui, ó. Ele tentou também esconder um pouquinho, ó. Botar aqui numa região em que um tanque inimigo não ataque. E o Fabiano, um pouco perdido ainda, colocou aqui e vai ser exposto. Esses 4 caras aqui, eles não vão existir depois de um tempo, certo? Aí pronto. Eu segurei o ataque. O Fabiano foi pro meio, certo? O Algoz não deu certo ele fazer aquele cannon rush. Então ele parou, ele foi paralisado. E esse terreno aqui, como eu falei, é muito bom. Ele vai castigando e vai tentar tirar esses, vai ser rapidinho aqui, esses canon vão ser limpos. Eu já ainda continuei com o Zergling que eu tinha feito para defender, mando pro meio também, ou seja, tá todo mundo aqui no meio aqui, tá top. O Chapolin, que não foi atacado ainda, começa a sair, ó, 7:45. O Chapolin rosa começa a sair com muito exército. Só que o Chapolin não joga um pouco, ele não joga em equipe, ele tem que melhorar um pouco isso. E ele do nada resolve atacar o Protoss, que já tem defesa, então ele só perde exército. Que é uma coisa que o Algoz diz, ó, não adianta você fazer isso. Você sozinho decide atacar alguém. Perdeu o exército todinho. Não conseguiu fazer nada, não conseguiu matar um canão. Enquanto a galera tá reunindo tropa no meio, ó. Era pra ele ter colocado as tropas dele no meio, certo? Aí o Fabiano pegou e botou, ó. Ele botou um monte de mina, porque como ele gosta de jogar no mapa low mineral, ele acha as minas muito eficientes. Eu acho, nesse tipo de jogo, mapa festas, eu acho as minas horrível. Pra mim não serve pra porra nenhuma, essas minas não faz diferença nenhuma. Mas tem gente que gosta de jogar com elas e acha que elas atrasam. Eu acho que não atrasa nada, certo? Enfim, até porque aqui a quantidade é muito grande. Então até se você mandar aqui 12 hidras, as 12 hidras, quando vê a primeira mina, quando ela aciona, as hidras atiram. Ó, olha, ó, vamos ver se essas minas vão fazer alguma coisa. Ó, não aconteceu nada, ó. Não aconteceu nada. As minas estão empapocando e não mataram um soldado. As minas. Então as minas não mataram um soldado, certo? O Golan sabe disso, por isso que ele não joga com essa. Ele não joga com Vulture, nunca jogou com Vulture. É só Marine para proteger os tanques e tanque, certo? Aí o Fortnite diz meio, porque já sabe que o meio dele está sendo, né? E ele fez tanto Vulture, ó,
que ele atrasou, ele acabou não fazendo o tanque. Exato, ou seja, mas assim, os Vultures dele foram importantes para segurar aqueles Zealotes iniciais. Foram importantes para ele. Mas depois é tanque. Ó, já com 4 pontos ele começa a fazer o estrago dominar o centro. Ele mandou atacar aqui, não adianta. O cara já tem uns tanques estabelecidos. Fudeu aí. Aí tem que ser muito Zealote. Tem que ser uma concentração grande de Zealote para poder. E aqui nem tem tanto tanque aqui. Aí o Fabiano já vai começar a chegar uns tanques aqui, ó. Já vai começar a ficar a batalha dos tanques aqui no meio, ó. Já tem 2, ó, estabelecido, ó. O Fabiano chega aqui com um aqui, ó. Esse aqui não vai durar muito. Ele coloca 3 aqui para pelo menos ficar estável. Vem uma de cima também com tanque. Então ele fica meio que lascado, ó. As minas só servem para parar marinho. Parou uns marinhos aqui. E aí o Algoz, que é esperto, fez um monte de Zealote que tá massacrando os tanques. E o Golan ficou puto, ó, porque ele tinha aqui uns 7, 8 tanques. E do lado dele tem um Lobo Branco que deveria ter focado em Zealote para proteger os tanques, certo? E o Lobo Branco não faz isso. O Lobo Branco foca em Dragão, certo? Que é a unidade errada para andar junto com um tanque no início do jogo. E foca em fazer drop, certo? Porque ele é bom, ele é mais ou menos bom nisso, em drop. Então o Golan meio que perdeu as tropas deles todinha, porque não teve parceiro, não jogou em equipe, certo? O parceiro deles simplesmente não jogou em equipe. Então os tanques deles não foram ladeira abaixo, né? O terror tanque é muito eficiente, mas quando vê um monte de Zealote já era, certo? E aí o Fabiano começa a dominar o meio, ó. E aquele dragão todinho não faz nenhuma diferença. Quando o tanque está estabelecido assim, ó, pode vir muito dragão. Não adianta de nada. Aí o Chapolin, mais uma vez, é o doido suicida, então ele manda um monte de Hydralisk que atacar aqui. Ele fica testando a entrada da base de cada um. Então ele mandou, mas só perdeu tropa. Aí veio, ó, novamente, o Golan tentando vir aqui. E agora, ó, aí agora ele veio com a unidade certa. Ó, contra o tanque, um monte de Zergling é muito eficiente, certo? E aí pronto, aí mas parou aqui nessa defesa com tanque e canão, certo? E uma coisa que eu achei que o Fabiano também tinha que fazer, certo? Que é o famoso corredor da morte. O que é o corredor da morte? Eu acho que já deve perceber. Então aqui, por exemplo, é uma posição muito boa de colocar tanque, ó, certo? Porque aqui, ó, onde eu tô, olha aqui no mapa, olha no onde eu tô colocando aqui, ó. O Algoz não tá nessa posição? O Algoz não tá nada, não. Não tá aparecendo só. Não, o replay. Tu não tá vendo o replay comigo? Tô vendo o replay, mas eu não sei aonde você tá marcando aí. Tá, mas pera aí. Tu não tá vendo a minha seta do mouse, né? Não foi. Tá, mas pera aí. Alguma coisa que tá. Não, relaxa. Eu vou conseguir te explicar mesmo assim, ó. Por exemplo, tu não tá vendo essas Hydralisk aqui indo atacar esse cara aqui? Se tivesse tanque aqui, do outro lado. Exatamente, presta atenção. Se tivesse 3 tanques aqui, 2 tanques aqui, já faria uma diferença da porra. Porque todo exército que andar por aqui vai ser afetado pelos tanques. Você coloca uns tanques e coloca alguma estrutura para subir, né? Aquelas estruturas, sei lá, aquele negócio do engenho B, ou então até mesmo um bicho desse aqui, que é o Ambarrax, né? Que depois de um tempo os marines mesmo, eles levantam a barraca e mandam pra cima, certo? Então assim, o Fort Rush, que tinha muito tanque aqui parado, certo? Ele era pra ter pego pelo menos uns 3 tanques desses, certo? Com certeza, se fosse um bom jogador, teria feito isso. Pegado uns 3 tanques desses, ido até a base do Algoz e ter colocado bem aqui, ó, fixado, ó. Porque ia atrapalhar demais a saída e a entrada desse cara aqui, ó. Esse cara aqui ia ficar meio que tipo de corredor da morte. Quando os tanques ficam na base de um amigo e ele atrapalha a passagem de um inimigo. Tipo assim, o inimigo aqui, toda vida que for passar, vai levar a chibatada aqui, ó. Vai chegar aqui só quase nada, só o pó. Certo? Que o Terran Engineer vai fazer já. Já o Terran Engineer, que é o Fernando, que é esse cara aqui, ó, que é o de Six Dragons, ele vai perceber isso, ele não tem quantidade de tanques suficiente ainda, né? Mas ele vai perceber, ele vai colocar os tanques dele aqui, ó,
e vai começar a castigar aqui toda a tropa do Fabiano que passar por aqui, ó. Certo? Já já isso vai acontecer. Mas vamos lá, no replay. Tentaram atacar aqui o Blanco, ele resistiu. Tentaram atacar aqui o Golan, ele resistiu. Certo? Apesar de terem bons ataques, eles conseguem resistir. O Fabiano dominou o meio do mapa com muito tanque, mas esses tanques também ficaram muito estáticos. A partir do momento que você estabelece, você tem que pegar os de trás e ir andando um pouquinho para ir avançando, certo? E ganhando terreno, como a gente fala. Ele não, ele ficou muito estático com esses tanques aqui. Foram bons, foram ótimos, mas ficaram estáticos. E é sempre bom ele pegar uns 2 tanques e colocar aqui, ó, próximo de canão. Certo? Que aí. Tá tendo um monte de correntinho também. Mas ele fez um. No caso aqui, não precisa tanto, porque tem um canão. Certo? Os canão aqui, se fosse um Terran sozinho, ele teria que fazer isso mesmo. O Terran tem que andar fazendo tanto, né? Porque o invisível é a desgraça da vida do Terran. Mas enfim, aí o Algoz faz, ó, trocentos mil coisas aqui pra tentar atrapalhar, porque ele sabe que o Golan vem e não tem um corredor da morte, ó. Se tivesse aqui, ó, vários desses exércitos aqui já teriam sido atrapalhados, ó. Enfim, aí o Golan coloca um cada aqui, vai andando e tal. O Algoz, um monte de Zealote, tem Dark também, ó, pra atrapalhar. E quem tá meio que sitiado aqui, porque já ainda mais que ele tá recebendo ataque de 2, ó, certo? O Fernando ainda tá um pouco perdido no jogo, certo? Ele vai fazer o Corredor da Morte daqui a pouco, mas ele ainda tá um pouco fazendo marinha ainda. Nesse momento, marinha não faz a menor diferença. Depois que já tá tanque aqui estabelecido, ó, já era, tem que ser tanque, ó. Então o Golan sabe disso e vai fazer muito tanque. Olha a quantidade de estrutura de tanque que ele tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 12 fábricas, certo? Então ele sabe que a partir do momento 10 minutos passou, o Marinho já não serve mais pra porra nenhuma. Ó, ele vai avançando. Ó, ele vai. Ó, a briga de tanque aqui, ó, violenta. Só que ele tem mais em quantidade. Só que a Chibata tá comendo aqui, ó. Ó, tanque, aí, ó, usando a estrutura para dar mais visão, ó. E ele aqui usa esse sai especial para dar mais visão, ó, para ter as batalhas dos tanques. Só que o Golan, ele precisava de mais alguém para proteger esses tanques contra quem? Contra Zealote, ó. O Zealote vem aqui, ó, e acaba destruindo, porque o tanque ataca o Zealote que tá atacando o tanque e mata o próprio tanque. Então atrapalha bastante. Só que aí passou agora, ó, o Fabiano, pra mim, ele cometeu o erro aqui, que eu vou voltar aqui rapidinho. Acho que esse replay volta. Deixa eu botar aqui 12:27, deixa eu ver aqui se ele vai voltar esse replay. Ele dá uma travada quando eu peço pra voltar o replay, mas ele chega lá. Ele volta depois. Ele volta, se você clicar direitinho, ele volta. Ó, deixa eu ver se o Fabiano já levou. Ó, o Fabiano, ó, ele manda fazer um monte de SCVs e ele esquece aqui, ó. Ou seja, ele tem que ficar mandando o SCV minerar para ele pegar mais dinheiro, fazer mais exército, pegar. Olha lá o tanto. Olha o tanto. E pegar mais gás. E presta atenção, e nesse tipo de mapa aqui, ó, que dá para construir uma base aqui do lado do gás, porque desse lado não dá, ele tem que preencher isso aqui tudo de gás, ó. Ele deve preencher. Porque ele pega gás de uma maneira mais rápida e eficiente. E ele deixou muita coisa parada, certo? Olha, vai vir um drop nele, ó. Vai vir um drop nele aqui agora, ó. Olha o que é que ele vai fazer quando chega o drop, ó. Ele fica tão assustado que ele faz a pior coisa que pode fazer. Ele pega a base principal e levanta. Só eram 2, ó. Ela não pode levantar essa base. Ó, ele levantou. Não pode. Tem que perder, porque você não dá. Exato. Ele levantou. E ele tinha tanque aqui, ó. E ele tinha tanque aqui, ó. Ele tava fazendo muito tanque aqui. Então, e eram só 2. Só era uma nave, ou seja, no máximo que tinha era duas rivers, e ele levantou. E ele acha que quando ele coloca aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Só que esse gás que tá na puta que pariu vai atrapalhar muito ele. Ele vai ficar com falta de gás o resto do jogo todinho. E vai ficar com pouco mineral. Por quê? Porque por mais que você pegue mineral assim, é muito menos eficiente. Eu acho que aqui ele percebeu que ele não dava pra ele descer. Aí ele tenta levar aqui para cima, mas está ocupado. O que é que ele deveria fazer? Aqui ele já lascou. Esse tipo de mapa aqui só tem um mineral aqui. Então não dá nem para construir o outro bicho aqui, vai ficar longe demais. Então realmente tem que pegar mineral só daqui mesmo.
E o gás daqui ficou totalmente ineficiente, ó, porque olha a viagem que o SCV faz, ó. Olha a viagem longa, lascou já. Esse gás aqui já lascou. Ele tem que preencher isso aqui tudo de gás, porque pelo menos é mais perto dessa base aqui, ó. Certo? Que é o que o Golan faz, ó. O Golan, ele toma esses bichos tudinho aqui, e ele, desse lado aqui, na verdade o Golan, ele coloca coisas, ele coloca coisas aqui, ó, do gás dele, certo? Que é pro SCV não sair por esse outro lado e dar a volta. Ele preenche aqui, ó, pro SCV dele não dar a volta. Não, de forma alguma tem condições de dar a volta. Isso também é muito eficiente. Lembra que eu tô um pouco atrasado no jogo, mas a Chibata tá comendo tanto que eu já sei o que é que eu vou fazer, certo? Eu fiz um drop aqui violento no Terra Engenheiro, certo? Então assim, tava tendo muito ataque de frente, certo? Nessa partida. E tava tendo pouco drop. E o brasileiro, o Fabiano, ele recebeu o drop e ele fez a coisa errada, né? Levantou a base principal, mas acho que ele vai aprender com o tempo que não deve fazer isso, certo? O Terra Engenheiro tá aqui e ele ainda tá um pouco perdido no jogo, ele não sabe o que ele faz ainda. Mas eu já sei exatamente, quando ele tá embaixo de mim, eu já sei exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Eu começo a preencher as coisas. Por enquanto ninguém morreu ainda, ó. Esse 4x4 ó, tá com 13 minutos e ninguém morreu ou ficou totalmente lascado. Tá todo mundo mais ou menos bem, certo? O Fabiano vai levantar daqui a pouco aqui, mas não precisava um desespero ele ter levantado isso aqui. E aí eu venho agora, ó. Eu venho pra acabar com a raça de 1. Então eu venho com um bocado de coisa. Ele já sabe aqui que ele já tá morto, porque ele não tem nem tanque parado. Ele devia ter tanque, mas não adianta. Porque eu já venho com tanta tropa, ó, com tanto Luker que já era. Nesse caso ele tem que levantar mesmo. Porque não tem mais solução. Esse bicho aqui já não tem mais salvação. Aqui ó, já tem 3, 6, 9, 10, 11, 12 Lucas. O dano econômico é o pior que ó, ele já perdeu tudinho, ó. Ele já perdeu tudinho, ó. Então assim, um ataque por trás eficiente como esse já elimina um. Agora que já é 4 contra 3 já. Porque esse cara ele perdeu o dano econômico, perdeu quase. Ele tem um dinheirinho ainda, certo? Ele tem um dinheirinho ainda, mas esse dinheirinho não vai durar muito. Tá aqui, ó. O Terra Engenheiro ele tem 1.300, mas daqui que ele consiga pegar mais mineral e tudo, ó. Ele coloca um tanquezinho aqui, ele tem um bicho que vem invisível, mas mesmo assim é muito louco. Então a desgraça aqui já tá feita. A desgraça na base dele aqui, o atraso que ele vai ter aqui, eu ainda avanço, ó. Eu tô nem vendo, eu falei, meu irmão, olha o tanto de Luca que eu tenho. Tem 2 tanques, que tá lascado. Uf, já era, ó. Ele pode proteger com isso aqui, ó. Não adianta, já vai morrer esse bicho aqui, ó. Ele pode me ver, eu não tô nem vendo que ele tá me vendo. É muito Luca, certo? Então a gente já sabe com experiência que não adianta ficar com esse medo. Assim, você tem um exército bom, você vai pra frente e pronto. É que a Chibata tá comendo no meio do mapa, ó. Só que o Golan, o Algoz percebendo isso, manda um monte de Zealote, ó. E os tanques vão tudo se autodestruindo, ó. E se um Zealote chega a encostar no tanque. O Golan também, ó. Ó, a quantidade de tanque que o Golan tem. Ele só precisava de um amigo dele que apoiasse com o Zealote, para eles poderem avançar bastante nesse mapa aqui. Só que o Lobo Branco não faz isso. O Lobo Branco agora ele vai ser burro. Ele vai pegar um monte de exército dele e manda sair para ficar aqui. E esse exército fica parado. Ele deixou o exército dele parado, ó. Ele joga muito individualmente, ó. Ou seja, tem 2 amigos, um do lado do outro, mas eles não estão se ajudando. Enquanto aqui, o Chapolin e o Algoz estão tentando destruir o Ren. Estão avançando aqui desesperadamente. O Ren ia fazer drop em mim, provavelmente, ou no Chapolin. Desiste para poder sobreviver. Ele desiste do drop, que ele tem coisa para fazer drop, porque ele precisa de exército. Já dropou nele também, né? Não. Aqui eu tentei, ó. Aqui eu tentei fazer um drop dele, mas lascou só um pouquinho da economia dele, ó. Eu sabia que esse drop não ia dar em nada, certo? Tipo assim, não ia matar ele. Mas uma vez que os Lucas descem e eles conseguem dar uma chibatazinha aqui, uma porradazinha aqui no prob, já mata um bocado já. E aí eu só atrapalhei um pouco, mas eu já sabia que esse ataque não ia ser muito eficiente não. Ali eu desperdicei um pouco de tropa, mas eu já tinha matado um basicamente, porque esse cara aqui já tinha sido eliminado.
E o Chapolin já tinha crescido bastante, ó. Quando o Chapolin consegue fazer isso aqui, ó, fazer esses 12 hatcheries aqui, ó. 4, 4, 4, né? 3 vezes 4, 12. Então é muito rápido. Ó, depois que ele faz esses 12 aqui, ó, meu irmão, o time já tá com 90% da vitória. Aqui sai exército a torta e direito. E o Chapolin vai substituindo, ó, vai mandando. Não tem como você ter uma substituição de tropa dessa. Uma vez que ele atingir essa situação aqui, é perfeita para qualquer exército. Pronto. Ele só perde aqui se ele levar drop e perder mineral. Certo? Que é coisa que ele já sabe, por isso que ele deixa. Olha o tanto de tropa que ele deixa parado aqui, ó. Ele deixa a tropa parada aqui exatamente porque ele sabe que a única coisa que lasca ele aqui é ele perder os drones dele aqui e perder a base principal. Eu só acho que ele deveria ter colocado uns Lucas aqui, porque Lucas é excelente. Eu faço. Tem enterro ali. Tem que enterrar uns Lucas aqui. E no caso, tipo assim, quando os Lucas já estão enterrados nas posições corretas, você já fica despreocupado. Mas enfim, ele tinha tanto exército, ó. Aí o Reino tá sendo castigado. O Lobo Branco finalmente resolveu sair, mas com um certo atraso. E ele sai meio que suicida, ó. Suicida, ele não anda junto com o outro cara, ó. O outro cara tinha que avançar um pouquinho e mais Zealote. Avançar um pouquinho e Zealote. E outra coisa que aconteceu, que foi determinante para esse jogo, foi o Algoz, que tava fazendo muito Zealote aqui. O Algoz, ele conseguiu bem aqui, ó. Acho que foi no tempo... nos 12 minutos. O Algoz, ele é muito bom com drop. Ele vai minando o mineral de cada um. Nessa partida ele demorou, porque ele percebeu que lutar pelo meio ali com um monte de Zealote e tal, talvez fosse mais importante. Mas o Golan tá aqui com um exército, tá aqui com 52 probes, né? 52 SCVs, ó, minerando aqui. Só que o Golan, ele tem uma pequena defesa aqui, certo? Só que tem uma coisa que é muito chata, que é aquele drop em que o cara solta raio, certo? Que destrói os teus prop que estão minerando. E ele vai receber um que vai lascar ele, certo? Ele simplesmente recebe um que lasca ele. Daqui a pouco o Algoz vai fazer isso nele e vai atrasar muito ele, muito. Ele vai ficar sem mineral. Eu não sei se já aconteceu ou vai acontecer, mas eu só vi uma navezinha vindo pra cá. Forte o Xinda diz, ó, vamos no laranja, porque ele já tá, ó, o tanto de tanque aqui, ó. Então, e o cara ainda tá com a unidade errada, ele tá com dragão. O dragão não dá certo. Aí aqui vai ter a briga de tanque, que a gente falou. A briga de tanque violenta. Estão atacando aqui o Rein, ele só o Algoz pede para levar o Observer, porque o Rein deve ter alguma coisa invisível. Só que o Rein tem muito exército aqui, ó. Então demora um pouco. Mas já o Chapolin, quando chegar com um monte de exército, destrói isso aqui facilmente. Eles seguem avançando, ó. E aqui tem canon. E algum desses tanques eram para estar aqui, ó, junto com os canon. E faz o canon ficar muito mais forte. Porque daqui que o cara consiga dar 2, 3 chibatadas nos canon, ele já levou tantas porradas aqui do tanque que a eficiência aqui fica muito grande. Certo? E aí o Golan, o mineral dele é sempre contado, porque ele tem muito exército, ele faz muito exército. E já ele vai receber um drop aqui violento, um choque, que ele vai sair de 52 obreiros aqui para um 6 só. Então pronto, ali acabou o jogo dele ali, ó. Porque ele vai demorar a fazer o obreiro, vai ficar muito atrasado. E ele tem umas tropas aqui, ó, ele segue avançando, certo? Só que o time dele tá sendo massacrado, tá morrendo aqui. E como ele tem muito tanque, o Algoz percebe que o negócio contra tanque, ó, ele sempre faz a contramedida. É Zealote, não importa. Tem um monte de Zealote aqui, ó, beleza. Mas o Zealote, quando encosta, o tanque morre, ó, puf. Ele recebe tiro do próprio amigo e puf, vai destruindo, ó, puf, ó. Vai diminuindo, ó. Mesmo o cara tendo muito tanque, ó, muito Zealote. Vai sair, ó. O drop aqui tá vindo, ó, tá aqui, ó. Pronto, ó. Esse drop aqui também foi um responsável, porque o Golan sempre anda com baixo. 52 obreiros, vai chegando agora, ó. Vai chegando agora, ó. Pá, tome, lascou. Porra.
Caiu aqui, ó. Mais aqui, ó. Tome. Eita, diabo. Lascou a economia do cara. Aqui é porque ficou travado aqui. Depois, quando você volta e vai, fica um pouco travado. Ele demora pra atualizar essas bichinhas aqui, essas coisinhas aqui. Mas aqui o Golan, ele se fudeu no mineral. Porque ó, ele não tem quantidade suficiente pra repor. Ou seja, ele tava gastando muito. É a Maria gastadeira. Então aqui, ó. Ele lascou já, ele ficou travado. Ele tem muito exército, verdade. Tá avançando, mas ele tá começando a ficar atrasado. Ele tenta fazer estruturas aqui pros bichos aqui demorar mais. Os Zealotes demorar mais para chegar nos tanques. Porque ele basicamente tá sozinho. O lobo ficou ilhado. Depois que esses tanques todinho aqui chegou aqui na frente da base do Lobo Branco, o Lobo Branco ficou basicamente mais um sem jogar. Esse aqui já tinha recebido o drop, já tava lascado. E o grande lance era atacar esse cara aqui, ó. Pronto, o Ren. O Golan, por mais que avançasse agora, ele ficou sem mineral, ficou sem obreiro. E o Algoz ainda conseguiu ficar com o bicho aqui, ó. Então, mas ele morreu, daqui a pouco esse bicho vai morrer. Mas enfim, essa partida dela foi boa porque teve muito... Olha a base do cara, ó. Os tanques não ficam enrolados dentro da própria base. Ele já sabe que tem que fazer muito tanque, ele faz muito tanque. Um dos poucos defeitos do Golan, ele não fazer uma defesa muito grande contra isso. O Golan tá tentando parar o laço. É, ó. Ele tenta, ó. E ele basta uma pedrada aqui para o Algoz perder, ó. Ó, pronto. Perdeu todos os drops desse lado aqui, ó. Já serviu. Esse drop já serviu para atrasar o cara. Ele sabe que ele não vai ganhar o jogo com isso aqui. Mas basta uma para o cara perder um lado aqui todinho de soldado aqui, certo? Porque ele já tá percebendo quem é o forte, quem é o fraco do time. E aqui ele já tá muito atrasado, ó. O Golan começa a ficar, ó, agora deu uma atualizada, porque quando você volta fica um pouco bugado, ó. O Golan fica com, ó a quantidade de mineral do Golan, lascada. E ele só tem 17 obreiros. Então, lascou aqui. O Terra Engineer já tinha recebido o drop, voltou a pegar a coisa aqui, mas tá lascado completamente. Certo? Então o Ren tá recebendo um ataque, tá morrendo direto. Ó, o que eu te falei do corredor da morte, ó. Aqui, ó. Esse é o. Ó, esse cara ele tá lascado, ele não tem quase nada, Terra Engineer, mas ele é inteligente. Ele botou uma navezinha aqui, botou 3 tanques aqui, ó. Começou. Ele passa ali já atrapalha o. Tudo que passa. Exatamente. Tudo que passa aqui já atrapalha. Certo? E ele tá perdendo aquelas estruturas que a gente falou que ele colocou na posição errada, ó. Certo? Ele tá perdendo essas estruturazinhas aqui, ó. E ele já tá com pouca coisa também aqui, ó, porque ele já levantou as coisas, tipo assim, de maneira equivocada. Mas enfim, eu acho que ele ainda tá pegando o jeito. Foi importante, o tanque sempre é importante. Aí ele até diz assim, ó: me cercaram meio. Ele fala, me cercaram, que ele percebe, ó. Não consegue mais fácil. Ó, e é só 3, ó. É só 3. Aqui ele tem que levar no mínimo uns 8 tanques. Ele vai perder bastante, mas quando ele estabelecer os tanques dele aqui com alguma coisa aérea para dar visão, ele retoma de novo essa posição. Só que ele acabou sofrendo essa posição porque ele não foi esperto a esse ponto de perceber que se tem um terreno em cima dele e pode fazer isso, ele tem que dar um jeito de matar o terreno antes. E esse terreno aqui, ele já tava praticamente de muleta já, porque ele já tava sem dinheiro, sem nada. Mas mesmo assim, como ele ainda tinha exército, ele acabou ainda atrapalhando o cara, né? Ele, mesmo com pouco coisa, ele conseguiu ser efetivo. Ele conseguiu ajudar aqui. Só que o foco agora do time do Brasil era matar o Ren. Matou o Ren. Já sabia que esse cara aqui já tava quase lascado. Daqui a pouco eu venho de novo com outro drop. E ele vai só chorar, porque não tem como parar aqui. Ele tá com pouco recurso. E ficou o Lobo Branco, que é forte, mas ficou um pouco perdido. Porque ele nem fez um drop, ele nem fez drops tão eficientes, e ele ficou com muito exército parado. Olha a quantidade de exército parado dele, ó. Tem muito exército parado que não tá junto com esses tanques, ó. E eles não estão avançando, ó. Porque o Lobo Branco e o Golan, eles não têm uma parceria muito grande, ó. Tipo assim, eles não jogam juntos há algum tempo. O Forte Rouge pede help, mas nem precisava mais, ó. Só porque tá vindo uns zealotezinhos aqui, ó. O Ren sai do jogo. E o Golan, depois que o Ren sai, aí ó, o Terra Engineer sai, aí o pessoal começa a desistir, começa a sair do jogo.
Aí já era. Aí já era, eles já perceberam que não ia dar. Mas tu viu que teve 3 terras nesse jogo e os 3, digamos assim, fizeram coisas diferentes. Tu é um terran, mas tu viu que o Golan foi um cara bem eficiente, certo? Ele foi o mais eficiente, ele sofreu nesse drop. Então, se ele tivesse colocado aqui trocentas mil torres, ou então tivesse colocado algumas navezinhas aqui, ou então o mais inteligente de todos, mas é que é foda fazer isso. É você ter a atenção de quando você vê uma navezinha do Protoss entrando na sua base, você primeiro aperta espaço. Geralmente, quando você aperta espaço, vai para sua base principal, até aquele espaço do teclado, certo? Ou então você coloca F2 e tal para ir para sua base principal. Pega os seus obreiros que estão aqui, certo? Fica no mineral. Exatamente, faz que nem os coreanos. E clica no outro mineral. Não importa, eles não vão chegar nesse outro mineral. Mas quando um obreiro, Só de sair ali. ele sai rápido. Exato, ele sai rápido. Se você manda ele só se afastar, eles vão lentamente um se trombar no outro e vai demorar muito ele sair, né? Então, muitas vezes é um pouco ineficiente, que você vai levar um choque, você vai perder um bocado de coisa. Muitas vezes eles mandam isso, eles já estão programados, tipo assim, a tecla F2 para sua base principal, F3 para uma base de algum amigo, e quando eles conseguem isso, ele pá, aperta F2, clica nos obreiros, pá, F3, manda pro outro mineral, F2, F3 e manda os obreiros tudinho. Porque quando o cara chega para dar choque, tem pouco obreiro, é ineficiente, e depois que o raio sai, ele manda de volta os bichos tudinho. Então, só que tem que ter uma agilidade da porra nisso aí, certo? Tipo assim, mas acredite, não é tão difícil não. Eu já consigo fazer isso, eu sou noob, certo? Eu não jogo muito bem não. E eu já consigo fazer isso porque eu percebi que é assim que os caras fazem. E é muito ruim sofrer esse drop de choque. Então assim, quando tá jogando em equipe, tipo assim, o F2 é a minha base principal, que é Shift F2, ele seleciona uma área para você ficar. Aí Shift F3 você seleciona outra área, no caso a base de algum amigo. E quando você percebe uma navezinha indo, certo? Aí para perceber muitas vezes você joga com o Shift Tab, que é para você ver os seus amigos assim, ó. Você vê os seus amigos tudo uma mesma cor, e você vê que aí o azul ele se destaca, o azul e o vermelho um se destacam no outro. Então quando você tá na sua base e você vê uma navezinha vindo aqui, você já no desespero, você vai pá, F2, vai para sua base, seleciona já 12 obreiros, pá, F3, puf, manda pro mineral, pá, F2, seleciona mais 12, pá, F3, você consegue. Ou seja, se eu sou um noob eu consigo, se a pessoa treinar direitinho, a pessoa consegue, certo? Claro que o Zeg, ele tem tipo assim, ele teria uma vantagemzinha, porque ele pode colocar uns overlord bem aqui, ó, e perceber quando... Você tem bem mais previsibilidade. Exatamente. Mas o Terran pode colocar coisa aérea. O que os Terrans fazem, em geral, eles costumam pegar umas estruturas, principalmente essa bicha de engenharia aqui, que não serve pra porra nenhuma aqui, serve pro Marine, né? Serve pra fazer as torretezinhas. Ele coloca as estruturas aqui, ó, pra dar a visão. Essa visão é só pra quando for receber drop, você poder fazer isso e perder menos obreiro, certo? Então, assim, eu acho. A equipe brasileira aqui jogou bem, mas eu acho que poderia ter sido melhor, certo? No finalzinho, o Lobo Blanco ainda faz um. Ele manda só 2 rivers, são só 2 rivers pra cá, e o Fabiano já tava gritando: ajuda, ajuda, ajuda. Não precisava. Se o cara já tem uns 2, 3 tanques aqui estabelecidos, essas rivers não vão fazer quase nada. Se fosse uma ruma. Aí não, aí já lascava ele bastante. Mas nem precisava. Mas uma pedrada aqui já mata bem uns 20 obreiros, aí é foda. Certo? Só que era pra ele também ter feito, ó, veja que ele pegou visão, ó. Era pra ele ter feito também umas torrezinhas aqui, ó. Certo? Tem umas torrezinhas aqui. Metade de torre ali, ó. É 3. Exato. Porque lembra que ele tinha muito obreiro parado? Me lembra que ele tinha muito obreiro parado? Você pega 3 obreiros desses, manda fazer uma torre, manda fazer uma torre. Pronto, esquece eles, vai participar do jogo normal e tal. Daqui a pouco você volta lá de novo, manda fazer mais 3. Aí vai, depois manda fazer mais 3. Quando você menos espera, que você atendeu um 9. Um 9, 12, e aí qualquer drop já pelo menos perde alguma coisa. Pode ser efetivo ainda, porque tem uns torres que conseguem.
Drop, quando o cara é bom, o cara consegue mesmo. Lutador aí, 3%, o cara não pode. Exatamente. Lasca mesmo. Um monte, Lasca mesmo. Mas aí você pelo menos consegue atrapalhar esses drops menores. Que é drop com pouca nave, com a nave lenta ainda. O cara só leva um Corsair e uma Shuttler com 9 torres, pronto. Aí já era, exatamente. Então tem que ser uns caras mais profissionais para passar por isso. E não é todo mundo que é assim, tipo assim. Então. Nasceu lá na Coreia do Sul. Não, mas não precisa não, pô. Por exemplo, ó, o Ren aqui, ele faz drop muito bem. E o Algoz, ele é especialista. O Algoz, ele é um matador nos drops, pô. Ele mina os caras tudinho. Ele faz exatamente isso. Vai pôr uns corsezinhos, põe a Shuttler com rapidez, velocidade. E quando ele tá indo aqui e acolá, ele ainda usa aquele poder da Shuttler, do Corsair, pra, né, bloquear os ataques aéreos. E ele consegue fazer drop independente da sua defesa, certo? O que você tem que fazer é jogar os obreiros para fora, certo? Joga os obreiros tudo para fora, que é a única forma de você tentar evitar um pouquinho isso aí. Porque a desgraça tá feita. Mas é aprendendo. Porque assim, você vai pegando mais manha no jogo, é jogando, vendo como bons jogadores jogam, tentando fazer coisas parecidas. O Golan, eu tô no grupo Six Dragons, né? Que eu faço parte do clã deles e tal, antes de ter um time BR, porque era difícil ter um time BR, porque o pessoal briga muito entre si, mas antes de ter um time BR, eu queria fazer parte de algum time, eu entrei no Six Dragon, né? E aí, eu tô lá no grupo. O Golan, nessa partida, que ele é o líder quando joga as partidas do clã, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, ó, que a gente perdeu, por quê? Porque no time dele tinha 2 Zergs, certo? Então, o time dele tendo 2 Zergs, ele falou assim, ó, nos primeiros 5 minutos, a gente tá 3 contra 2. Olha o que ele falou. Aí ele falou assim, a gente tá 4 contra 3, na verdade, assim. Porque ele falou assim, tira os 2 Zergs, certo? E ele falou assim, o time dele tem 2. Então a gente tá 4 contra 2. Ele já considera o Zerg uma inutilidade nos primeiros 5 minutos, ele falou. E a gente não foi eficiente em ganhar território nem nada por causa disso, porque deixaram o melhor Zerg crescer, que era o Chapolin. Ou seja, esse ataque duplo que foi feito em mim, ele criticou. Que foi feito aquele ataque inicial em mim, ele falou que era para ter sido no Chapolin, que era o melhor Zerg deles, certo? E que era para ter sido mais efetivo, que era para ter matado o obreiro, que era para ter lascado o cara realmente, certo? Tá dando coisa aqui, tá? Esperando pro jogador, vai dropar. Enfim, aí ele falou que no meio do mapa o Lobo Branco não jogou junto com ele, não colocou as tropas junto dele para proteger, certo? E o Terra Engineer, ele só xingou mesmo, porque ele disse que o cara, ele toda vez xinga o Terra Engineer porque ele não sabe jogar direito. Mas ele é um bom jogador, mas ficou um pouco perdido nesse jogo, certo? E recebeu esse drop violento. E percebendo que eu tava em cima dele e era um Zerg, é previsível você vir ou com muita Mutalisk na base dele, ou com um drop desse. E ele acabou não conseguindo me matar, eles dois juntos não conseguiram me matar, e aconteceu o que era para acontecer mesmo. Ele levou esse drop e sofreu. Entendeu? Mas eu acho que a equipe brasileira tem muito potencial aqui. Aqui são apenas algumas análises. Tu joga no mapa Festas também há pouco tempo, né? Parece. Então tu vai pegando essas manhas também. Tipo assim, às vezes você sabe e às vezes demora um pouco para você começar a executar direito, certo? Eu já jogo StarCraft há algum tempo, eu passei muito tempo jogando, depois passei um tempo ausente e voltei faz mais ou menos 1 ano só. Mas eu voltei em julho do ano passado, quando eu conheci o Voodoo. Mas eu não jogava muito mapa Festas também. Eu comecei a jogar e eu comecei a aprender a fazer essas coisas, a melhorar um pouco mais o jogo, na hora do desespero não morrer. Por exemplo, quando eu coloco o Overlord lá na frente, e aí eu percebo que vem um Overlord, né, pra dar a visão, e eu percebo que quando vem um ataque violento em mim, a primeira coisa que eu faço é cancelar tudo que eu tô fazendo, cancelar ESC, se eu tô fazendo novas hatcheries, cancelo pra ter dinheiro, pego meus obreiros, meu amigo, porque eu vi coreano fazendo isso também, e faz sangue e boto sangue em tudo quanto é buraco, certo?
afastado, porque os obreiros ainda se batem um no outro, demoram pra fazer essas merdas, esses bichos estão tudo lesados. Mas enfim, eu só fazendo um monte de sangue, porque meu objetivo ali é sobreviver. Porque se dois caras vão fazer um ataque violento e eu sobreviver, já é vitória pro meu time, porque eles perderam muito recurso, não conseguiram me matar e tal, e os outros três do meu time respiraram um pouco mais e vão poder fazer o contra-ataque. Então a ideia, eu já faço logo isso, é sangue. Por isso que o Voodoo até brinca assim, né? Que é resistente no FFA, não sei o quê. Porque pra ficar vivo, menino, você faz qualquer coisa. Então aí eu taco sangue em tudo quanto é buraco. Tanto que o jogo acabou aqui, ó. Eu tinha esse sangue tudo feito, tudo naquela. E ainda tinha perdido um bocado naquele ataque, tudo naquela época. Depois eu não fiz mais nenhum. Certo? Porque eu já vi que o ataque não era mais em mim, eu só cresci mesmo. Certo? E nem cresci tão bem assim, minha base nem tá com uma estrutura tão boa, mas eu já sabia bem o que fazer e fiz o drop direito, então. Mas é isso. Deixa eu coisar aqui que eu tava gravando aqui o vídeo também.